Olá, caríssimos! Então chegou aqui o último vídeo dos melhores do ano, os melhores livros do ano. Eu já falei, já gravei um vídeo falando sobre os melhores livros de não ficção, falei um vídeo só sobre os melhores quadrinhos que eu li no ano, um de livros cristãos. Eu gravei também um vídeo dos melhores livros de autores brasileiros e agora é chegado os melhores livros de ficção, os melhores livros de literatura do ano. Eu gosto muito de literatura, foi, né, a minha porta de entrada para os livros. Eu gosto muito de intercalar as minhas leituras mais sérias com literatura, porque é um jeito da gente descansar a mente, da gente curtir, mesmo às vezes daqueles livros mais difíceis, né, que a gente lê, mas sempre acabam sendo livros muito gostosos, principalmente se você souber escolher, né? Então, como esse ano foi um ano bem atípico, um ano que eu li muitos livros bons, né? Eu resolvi fazer esses vários vídeos aí. Então, assim, na minha carga de leituras, né? Eu já falei que eu li em 83 livros esse ano. Então, acadêmicos, só livros acadêmicos foram 29 livros acadêmicos, foram 20 livros cristãos, então aqueles livros que eu leio, né, em devocional, normalmente. Então, eu pego ali, separo meia hora, 40 minutos, às vezes uma hora, né, no dia, e eu vou lendo. Então, no ano, eu acabei lendo 20. Eu li 4 dissertações esse ano também, 2 livros que estão no prelo ainda, tá? Então não vou nem comentar, né, porque eles ainda vão sair, e 4 quadrinhos. Na verdade, eu li outros quadrinhos também, né? 4 grandes quadrinhos, né, que eu li, principalmente, mas eu li também toda aí uns 10, 11 volumes do Vagabond também, de mangás, né? Então acabei lendo isso e que não entrou aqui, né, nesses maiores quadrinhos. E de literatura, eu li 23 livros esse ano, tá? Então são um ano aí que também, né, deu para pensar aí de ler em torno de dois livros por mês, mais ou menos, de literatura, né, em média. Tem, né, alguns compridos, alguns mais curtos, né? Então eu vou começar meio que a ordem cronológica do ano que eu fui lendo, né? Então, um primeiro aqui é um livro que eu já tinha lido pelo menos outras 2 vezes, essa terceira vez, eu não tinha lido nessa edição, edição da Companhia das Letras, George Orwell, 1984. Eu li a primeira vez no primeiro ano que eu estava. Eu já tinha ouvido falar dele outras vezes. Tinha uma amiga que tinha nascido em 1984, ela gostava do livro, porque era o ano que ela nasceu. Mas eu fui ler mesmo ele no primeiro ano da faculdade de História. O professor Nadalim, nessa disciplina, ele falava que esse livro, devia ser o livro de cabeceira do historiador. E aí, claro que, por curiosidade, eu fui ler. E o que ele trata? Né? Ele fala de tentar apagar o passado, tentar reescrever. Então, tinha lá pessoas que reescreviam o passado constantemente. Então, mudava com quem, né, que os países estavam em guerra, com quem que os países faziam alianças, mudava as alianças, mudava a história, né, do passado. Então é um livro, né, escrito lá em 48 pelo George Orwell, falando, né, das sociedades totalitárias, sociedades que buscavam, através da propaganda, mudar, né, a história e tentar simplificar, né, a língua também. Por exemplo, a questão da nova língua, né? Então, tentar mudar, tentar distorcer as ideias. Então, é um livro que, inclusive, eu gravei um vídeo aqui, né? Tem muitas marcações. Essa edição é muito legal, né? Além de ser bonita, é um pano, né? Capa aqui de pano na frente, capa dura, com tecido. Ela também tem uma fortuna crítica muito grande, assim, muitos autores interessantes escreveram. Então, realmente são textos que adicionam muito à leitura, né? Eu fiquei bastante impressionado. Foi um desses textos que a fortuna crítica me ajudou realmente. Às vezes tem, né? Se coloca e só para encher linguiça, só para complementar, mas não. Todos os ensaios que tem aqui, e são vários, né, acho que chegam perto de uns 10 aí, eles adicionam muito na leitura. Então é muito legal. Né? Tem textos da Martha Nussbaum, que é uma filósofa, antropóloga muito conhecida, tem do Raymond Williams, né? Então, realmente são estudos que valem bem a pena. Essa edição vale muito bem a pena, muito a pena, né? E se você está interessado, tem um vídeo no canal completo aqui. Né? Então, eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. É um livro muito interessante. Você pensa às vezes, é um livro ultrapassado, né, e tal. Não, é um livro que continua muito atual, muito importante de ser lido, né, de ser refletido sobre ele. Né? É um livro que sempre tem que voltar a ele aqui. Né? Um outro britânico, mas não inglês, né,
que eu li esse ano, reli, na verdade, é Ulisses. Também gravei um vídeo, né? Eu fiz aí um desafio para mim mesmo, para ler ele ali para o Bloomsday, né? Que acontece no dia 16 de junho, que é o dia que acontece todo esse livro, toda essa história do Ulisses, ele acontece num único dia, né? O herói ali, né? O Leopold Bloom, né? Ele é o protagonista da história e acontece toda a história num único dia. Então tem muito essa coisa da fluxo de consciência e tal, né? Então é muito legal, muito bem escrito. Claro que tem umas partes difíceis, uma leitura que exige um pouquinho da gente, né? Então, essa edição, inclusive, eu recomendo muito, tá? A edição da Nova Fronteira, que tem a tradução da Bernardina de Silveira Pinheiro, além de ter as notas no final, que são muito importantes. Claro, às vezes, né, você tem que ficar indo e voltando, mas adicionam bastante, né? É uma leitura que exige. Eu já tinha lido anos atrás, então ela permanece como uma das grandes leituras, né? Depois de eu ter lido novamente, permanece como uma das grandes leituras aí da minha vida, né? Então vale aí o desafio. E aí, como o primeiro dos livros franceses é esse aqui, Cachona, do Em Busca do Tempo Perdido. Vocês viram que eu vou ler aí grandes caixas esse ano, né? Foi um ano que realmente eu me empolguei aí nos livros, né? Então, assim, eu falo, né? Li tantos livros ali, mas alguns são box, né? São 2 volumes, 3 volumes, né? E realmente, né? Você precisa, são esses clássicos, eles exigem da gente no sentido de que você precisa ter uma concentração maior a hora que for ler eles. Isso é o caso desse aqui, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, Marcel Proust. Fazia muito tempo também que eu queria ter lido, e aí eu comprei numa promoção, consegui achar numa promoção essa edição aqui, paguei um valor até razoavelmente bom, muito bom, pelo que porque é um livro que realmente eu vou voltar mais vezes. E essa edição é muito bonita, né? Toda a capa dura, bem editado, né? A cor das páginas é confortável, você tem uma leitura confortável, os volumes não são volumes que ficam assim pesados, né, para você ler cada um, né? Então é uma edição assim que eu diria perfeita para ser lida. Notas quando precisam ter notas e tal, né? Não são muitas notas, como o do Ulisses, né? O Ulisses é um exagero de notas, muitas notas, porque ele escrevia muitas referências. Marcel Proust, ele tem essa leitura, mas você não vai ler tanto pela história, apesar de sim ter uma história, ter uns pontos, e você se engaja na história, né? Eu gostei realmente do primeiro, na verdade são 7 livros, tá? São 3 volumes, mas 7 livros. E o que eu mais gostei é exatamente o primeiro livro, No Caminho de Swan, e o último, O Tempo Recuperado, que tem toda essa discussão do tempo. Para você que não sabe, né, tudo começa quando ele come uma Madeleine, né, o narrador, herói do livro, né, ele come uma Madeleine e tem uma memória afetiva, que ele retorna quando a avó dele fazia, e aí ele vai, né, tendo aí os pensamentos, as ideias. E o Proust, ele tem aquelas, né, escreve bastante longo, às vezes tem uns parágrafos longos, as frases mais longos, períodos longos, né, então exige atenção, mas tem muitas descrições muito bonitas, muito belas mesmo, uma das descrições mais belas que eu já vi, tanto que muitas pessoas que gostam da fenomenologia, né, daquela coisa de descrever bem uma coisa, que o Tolkien tem também um pouco, né, o Proust, ele é assim, ele descreve muito os sentimentos, as coisas que ele está vendo, né, então você ganha assim, uma riqueza muito grande. Então é um livro que eu também acho que todo mundo tem que ler na vida, assim, né? É um livro que eu com certeza vou voltar. Claro que exige um tempo que você precisa separar, né? Então daqui um tempo aí, né? Como eu fiz com Ulisses, depois de 20 anos eu voltei para Ulisses, né? Então talvez daqui uns 10, 20 anos eu volte para Em Busca do Tempo Perdido, né? Então foi um dos primeiros livros assim franceses do ano. Eu separei esse ano para ler vários franceses, tá? Quando eu tô aprendendo francês também, né? Bem basicão, mas eu gosto de pegar e às vezes selecionar um autor, ler bastante daquele autor, uma cultura, ler bastante daquela cultura, né? Então peguei os franceses para ler, separei aí vários franceses para ler este ano. Então acho que foi o ano, com certeza foi o ano que eu mais li autores franceses. Eu li 19 autores franceses, não só de literatura, também teve, né, o Jacques Ellul, que é um autor
sociólogo da tecnologia, outros autores também, né? Mas também teve essas várias literaturas, então foi aí um ano que eu li bastante dos franceses, né? Então um outro que entrou, inclusive, na lista dos melhores da minha vida também, então todos esses livros entraram na melhor, esses livros que eu estou falando hoje, entram com os melhores livros da minha vida, livros que eu vou voltar a ler ainda. Alguns eu já li, né? O caso do que eu já citei aí, o George Orwell, 1984, já li 3 vezes. Ulisses é a segunda vez que eu estou lendo. E esse eu não sei porque eu demorei tanto tempo para ler. Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu já tinha lido outros dele, né? Outros livros, mas esse aqui eu ainda não tinha lido. E, assim, é impressionante. É um livro muito bom, né? Ele é bem escrito. O Victor Hugo é aquela metralhadora de frases boas, né? Frases bem construídas. Você fica impressionado com o tanto de ideias boas que tem aqui, das descrições. Não é cansativo, apesar, né, de ser aí 2 volumes. Não é cansativo. Eu acho que é o livro mais longo do Victor Hugo. E é muito legal a história, fala uma história de redenção, né, uma história com os valores morais bons, né, nem todos os livros aí que você tem valores morais tão bons, né, mesmo o Em Busca do Tempo Perdido, não necessariamente todas as histórias que tem ali, né, todos os personagens têm bons valores ali, né, mas esse aqui você vê assim, né, os valores, você gosta muito, você torce pelos personagens, mas tem momentos muito tristes também, né? Então, o Victor Hugo ele sabe construir muito, muito bem, né? Então, algumas pessoas falam, por que ele escreveu tanto sobre, né, esse aspecto específico? Por que ele descreveu tanto, né, os esgotos de Paris? Mas tudo tem uma relação para a história, para quando acontece alguma coisa, você chega assim, por isso que ele estava descrevendo, tem um impacto maior, né? E é muito gostoso a escrita, né? Se você acha o Marcel Proust talvez um pouco mais difícil de enfrentar, vá sem medo pro Victor Hugo, que você pode pegar qualquer livro dele que você vai ler bem tranquilo, né? Ele escreve muito bem, bem fácil, bem tranquilo, mas sem deixar de ser profundo, sem deixar de ser bela a escrita dele, né? Uma escrita muito bonita, né? Então, com certeza, né, vale muito, muito a pena. E aí, entre o último dos franceses, né, que entrou na lista dos melhores, eu li outros bons também, mas eu selecionei esse, né, não dá para falar sobre todos. Eu selecionei mais um. Falando, Os Miseráveis também tem vídeo no canal, tá? Inclusive sem spoiler, porque é um livro que tem muitas reviravoltas, então ficar ruim contar muitos spoilers. E outro que dos franceses, né? Eu teria aqui a hora para ficar junto com os franceses, é o Zola, né? Émile Zola. E esse aqui, Germinal. Também já tinha ouvido falar e foi o primeiro Zola que eu li. Né? Ele é um cara muito famoso, um francês muito famoso, um intelectual engajado, inclusive, né? No caso Dreyfus, na França, que foi um caso que acusaram, né, um, um judeu, né, lá francês de ser espião e tal. O caso Dreyfus foi bem famoso e o Zola foi, né, um dos caras mais assim, envolvidos, além do Victor Hugo também, né, e outros, mas o Zola com certeza foi um dos mais envolvidos. Mas ele estava muito preocupado com questões sociais, né, o Zola. Tanto que é isso que ele vai trazer nesse livro, que eu também, né, gravei aqui um vídeo mais curto e também uma conversa com meu amigo Chico Milk, né, a gente gostou bastante desse livro, a gente leu junto, né, então tem muitos insights lá nos vídeos bem legais, né, esses vídeos que eu gravei com o Chico Milk, eu gravei esse ano alguns, vale bem a pena ver aí. E esse, né, então tá falando da questão das minas, dos trabalhadores de minas, minas de carvão. Então tem toda a situação de pobreza, a situação de dificuldade do trabalho, como que era, né? Então é uma acusação mesmo a isso, né? Então a gente precisa de ter um novo Zola para os dias de hoje, para os trabalhos que a gente tem hoje, né? Então isso foi uma crítica muito forte. E ele ia lá nas minas, ele entrou nas minas para ver como que era a situação, né, para investigar, para descrever muito bem. Então ele descreve muito bem, né, a situação e também tem partes muito tristes, muito fortes, mas é uma história assim que eu acho que mexe com a gente, né? A gente fica indignado e pensando nas questões aí trabalhistas, questões de pobreza, né, de exploração que tem. Então é um livro muito bonito, muito bem também muito bem escrito, né? Os franceses têm isso, né? Eles escrevem muito bem,
Eu gostei muito, né, de ter lido vários franceses, que você vai percebendo também essa visão dos franceses, a descrição das coisas, né, esse trato filosófico é muito forte neles, né? Parece que todo francês escreve bem. Você pega quase praticamente qualquer autor, você vai ler, ele escreve muito bem, né? Isso é uma marca muito forte deles. Acho que eles prezam por isso. Até o autor, né, para se dar bem, né, ser bem vendido. Claro que dentro dos limites, né, assim, não é um best-seller, tal, apesar de que esses livros foram bem vendidos em sua época, né? Mas são livros que, para ser bem aceito no mercado francês, né, no universo intelectual francês, tem que ser bem escrito. Então você vai ler os livros e vão ter aí esse cuidado com a prosa, esse cuidado com a escrita, com o desenvolvimento das histórias. Todos esses que eu falei aqui em francês, né, o Em Busca do Tempo Perdido, Os Miseráveis e o Germinal, são histórias bem construídas. Né? Tem um final bom. Né? Eu gosto de finais bons, eu gosto de redenção, apesar de que o Germinal não tem muita redenção. Né? Mas você entende que até diminuiria o impacto da história se tivesse redenção. Né? Então você entende essa crítica, as mazelas, a parte triste. Né? Então fica aí, tem os dois vídeos que eu falei, um vídeo mais curto aqui no canal e um outro vídeo onde tem uma conversa eu e o Chico Milk. E aí eu fui para o inglês, né? Você tem o Vicky October, né? De ler autores vitorianos ingleses em outubro, é uma tradição aí que se tem da literatura. E eu escolhi um, inclusive, um autor que eu gosto muito, mas que também tocasse na questão da França, que eu também estava, né, essa questão de ler autores franceses, a cultura francesa. Então foi esse aqui, Charles Dickens. Eu não tinha lido esse livro, eu sei que ele é considerado um dos melhores dele, né? Um conto de duas cidades. Já li outros do Charles Dickens, é um autor que eu li há muito tempo já, né? Foi um dos autores que me fisgou no início da minha vida de aprofundamento literário, né? Ali no ensino médio. Então, o Charles Dickens eu fui lendo toda a minha vida. E aí, eu peguei e li esse Encontro de Duas Cidades, que exatamente conta na época da Revolução Francesa, né? Um pouco da Inglaterra, Londres e um pouco de Paris, na época que está acontecendo a Revolução Francesa. E é legal porque o autor então mostra essas duas culturas diferentes, mostra um pouco por trás assim, né, da Revolução Francesa, que eles falavam, né, queriam a igualdade, liberdade, fraternidade, mas você via que tinha vários abusos ali, tudo em nome da Revolução, né? Então tem as relações. E os personagens são muito cativantes que aparecem aqui, porque é contado do ponto de vista, né, de alguns personagens principais aqui. Então é muito cativante. Né? Eu pretendo até gravar um vídeo específico só sobre ele, porque é muito rico de questões de análise para ser falado nesse livro. Né? Acho que você já pode pensar, quem é cristão, quem já leu Agostinho, você pode pensar sobre as duas cidades, né? A cidade de Deus e a cidade dos homens, que ele não menciona assim diretamente. Eu não vi muitas análises literárias sobre isso, mas dá para perceber que tem esses dois tratos aqui. As duas cidades não é só Londres e Paris, é a cidade dos homens e a cidade de Deus. Né? Então tem essa questão religiosa. Dos livros que eu li do Charles Dickens, esse inclusive é o livro mais cristão, tá? Inclusive com um fechamento cristão. Assim. Então é bem interessante de ler com essa ótica cristã, misericórdia, o perdão. É bem legal, tá? Então o livro, né, Charles Dickens, não dispensa a apresentação, né? Então não é um livro tão longo, né? Os livros dele normalmente são longos, né? Mas esse aqui não é longo. Tem aí 478 páginas, né? Então é gostoso. Pode até ser uma porta de entrada aí para Charles Dickens, né? Alguns começam pelo Um Conto de Natal, né? Também que é bem fininho, mas esse também indicaria para quem está querendo entrar aí no universo do Charles Dickens, né? Conto de Natal e esse aqui, né? Um Conto de Duas Cidades. E aí, fechando, um livro que é muito especial na minha vida, é um livro que é um dos meus favoritos, né, da vida, assim, realmente, e moldou até a minha visão de literatura, mudou a minha visão de história, inclusive, né, é essa aqui, né, Senhor dos Anéis, também, né, dispensa apresentações. Tolkien. Eu conheci o Tolkien, né, lá no ensino médio, uns amigos me apresentaram, Hobbit, e aí eu li o Hobbit,
Aí depois, né, eu fiquei apaixonado pelo universo e já fui partir aí para o Senhor dos Anéis, Silmarillion, né? Então, quando estreou os filmes, né, eu já tinha lido 2 vezes inteiro o Senhor dos Anéis, né, de tanto que eu tinha gostado. Depois ainda li, né, mais 2 vezes, e aí chegou essa edição, né, e essa edição nova, maravilhosa, da HarperCollins, uma nova tradução, um novo projeto gráfico, de design muito bonito, né? Eu peguei e li novamente. E aí eu já li com a visão até da minha pesquisa. Acabou entrando, né? Um dia eu vou contar um vídeo específico sobre isso, né? A visão de tecnologia do Tolkien. E aí eu li esse inteiro. E aí, conversando com os meus filhos, né? Eu tenho esse costume de ler com os meus filhos. Então a gente tem, né, aqui na nossa família, desde bebê, a gente faz devocional com os meus filhos, com os nossos filhos, né? Eu e minha esposa. Então, um dia ela, a gente intercala, né? Um dia eu, um dia ela. E aí, claro, né, à medida que vai crescendo, vai mudando os livros, vão mudando os tamanhos dos livros, né? Então, eram livros mais infantis, aqueles livros no início, né? Livros ali com só, né, uma frase e o desenho e tal, né? Vai aumentando. E a gente foi indo, foi lendo Paddington, foi lendo Nárnia, a gente leu inteiro Nárnia, e aí a gente chegou, e aí eu conversei com eles e perguntei, né, se eles topavam ler Senhor dos Anéis. E foi explicando, né? É um livro longo. A gente leu Hobbit, né? A gente leu Hobbit, leu outros do Tolkien, né? O Verandon, outros pequenos, né? Cartas do Papai Noel. Fomos lendo outros livros do Tolkien antes. E aí, né? Falei, olha, esse livro é longo, o que vocês acham? Né? Vai ser um projeto de um longo tempo que a gente vai ler, né? Vai demorar bastante tempo. E aí, conversando, eles toparam, né, o desafio. Vamos lá. E aí foi legal, porque eles já estavam numa idade, né, boa, apta para não se distrair tanto, né? Claro que às vezes tem uma distração ou outra, né? Tem que, olha, chama atenção para voltar, né? Olha aqui, volta aqui, né? Faz uma voz diferente, né? Às vezes faz algumas estratégias, né? Com meus filhos funcionou muito assim, deles desenharem o que eu estou lendo, né? Nem sempre eles faziam isso, mas muitas vezes eles fizeram isso, né? Então, eles estavam ali desenhando o que eu estava lendo, né? Então, isso ajudava a fixar mais, né? A tentar prestar atenção nos detalhes, o que está sendo lido, né? Então, foi muito gostoso isso, porque a gente foi lendo e aí tinha palavras novas, né? Olvidado, o que é olvidado, né? E outras palavras que foram surgindo, até às vezes é engraçado, né? Algumas discussões surgiam ali, porque o Tolkien está falando, um maravilhoso céu cinza. Daí os meus filhos deles, peraí, como assim? Maravilhoso céu cinza. Né? Aí eu falei, ele é um autor inglês, né? A gente discute um pouquinho, conversa, né? Ele é um autor inglês, para ele era assim, né? O céu. Então a gente também ia conversando isso, né? Então a gente separa mais ou menos, né? Meus filhos têm, só para vocês saberem assim, né? Terem um padrão para ver quando vocês vão começando, né? A ler com seus filhos, né? Eu acho que eu já falo, vão acostumando desde bebê, já vão lendo, né? Pequenininho, já vão contando, né? Aí você vai aumentando a dificuldade. Meus filhos hoje eu leio desde que eles são bebês, né? Os dois, tem um menino e uma menina. O menino tem 13 anos e a menina tem 11 anos, né? Então a gente foi lendo aí, então a gente separava o total do devocional dá 1 hora mais ou menos, às vezes um pouco mais, né? Que em torno de meia hora a gente lia uma parte do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é bem dividido, assim, tem várias partes para separadas, assim, né? Dentro dos capítulos, né? Tem partes para você parar. Então a gente lia ali meia hora, um pouco mais às vezes, um pouco menos. Então, em média, ficava aí 10 páginas, né? Mais ou menos cada vez a gente lia, né? E via que era isso. Às vezes a gente pegava e dava então todo mundo está empolgado, então vamos esticar um pouquinho mais. Hoje está cansado, né? Então vamos ler menos. Às vezes não lia, né? Então a gente separava meia hora para ler, e aí mais um pouco da leitura da Bíblia. A gente lê, né, um versículo, um capítulo da Bíblia por dia, né? Tanto eu e minha esposa fazemos isso, né? Eu leio O Senhor dos Anéis, ela lê outra coisa, e aí a gente ora, né? Esse é o nosso devocional, nosso diário aí, né, que a gente faz, né, em torno de 1 hora. Então, lendo aí 30 minutos, 10 páginas, a gente terminou em 1 ano. A gente demorou 1 ano para ler. E eles não esqueceram, né? Porque a história é muito vívida, a gente relembrava,
Tem os filmes também, que a gente já viu os filmes antes, eles viram também o filme antes. É uma tradição nossa de todos os anos a gente vê a trilogia expandida completa, né? Então agora foi legal porque a gente terminou, a gente vai assistir, né, e tal. E era legal que a gente ficava comparando, né? Ó, isso aqui não tem no filme, a descrição do personagem é diferente, né? Então o personagem é bem mais legal, né? O Boromir, por exemplo, o Faramir, aliás, o Faramir é muito mais legal nos livros, né? O Tom Bombadil nem aparece no filme, ele aparece nos livros, então algumas coisas no final. Então foi uma experiência muito, muito rica, né? Eu me deleitei, eu me empolgava de ler com eles, né? Eu gostei demais. Então, assim, durou um ano, né? Porque a gente leu 10 páginas por parte, né? Em média, cada vez que a gente sentava para ler, né? E aí, então, isso se estendeu, né? São 1.000 e poucas páginas, né? Quase 2.000 páginas, então se estendeu o ano inteiro. Então foi muito gostoso. E aí até, né, essa hora do devocional é o momento que a gente vai ali na cama, acalma eles, né? Vão acalmando nessa leitura, vão se aquietando o coraçãozinho deles, né? E é esse momento que a gente tem uma proximidade, né? As crianças estão ouvindo a voz dos pais, tão importante isso, né? A gente conversa sobre coisas que surgem ali, coisas que a gente discorda, coisas que a gente concorda, né? Então é muito rico isso. Eu acho assim que é uma das experiências que eu tenho como pai mais especiais que eu tenho. Até eu fico assim pensando, quando que vai acabar isso, né? Fico triste já de pensar que um dia isso vai acabar, mas que eu quero manter isso o máximo possível, né, de ter esse momento de leitura em voz alta com eles, né, e depois até passar para os netos, né, e manter essa chama acesa dessa tradição, porque é fabuloso. Mas assim, por que O Senhor dos Anéis, né, é um dos melhores livros? Eu acho que ele mexe comigo, eu acho que mexe com qualquer pessoa que lê O Senhor dos Anéis, né, mas ele, acho que cada pessoa vai chegar e vai gostar de uma parte diferente, né, dessa história. Mas eu gosto muito da parte das descrições, a questão épica mesmo, né, a questão heróica, a questão das virtudes, né, como eu falei do Faramir nos livros, ele é um cara muito virtuoso, né, então essa questão, eu já falei em outros lugares, né, o Tolkien ele falava que todas as obras dele estavam ligado a 3 temas principais, né, a queda, a máquina e a mortalidade. Então a queda, essa questão de tombar à frente, né, a uma tentação, a mortalidade, a questão dos elfos que de repente decidem, escolhem, né, se casar com um humano e aí perdem a sua imortalidade, a questão da máquina, né, da tecnologia muito presente, o cuidado com a terra. Então são muitos temas que me mexem demais. Assim, toda vez que eu leio, né, são temas assim que eu presto muita atenção e eu gosto muito, né, de refletir em cima desses temas. Então Tolkien realmente é um autor que eu gosto muito de ler, reler, já li, né, como eu disse aí, várias vezes, né, e são livros que eu não canso, eu vou voltar muitas e muitas vezes, né, então são livros que vale muito a pena você ler com seus filhos, ler com seus sobrinhos, com seus netos, né, você lê para você porque, sim, né, é uma história fabulosa, acho que ninguém vai ler esse livro e não vai gostar, vai falar assim, não, eu terminei de ler e não gostei, acho que não existe isso, né, é uma história, assim, uma das melhores histórias, cheio de valores para a gente ler, para a gente refletir. Cada vez que a gente volta, a gente para numa passagem específica, né? Olha, isso aqui eu não tinha prestado atenção, que fabuloso isso, né? É muito rico o universo que o Tolkien criou, né? A descrição que ele faz. Foi realmente um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bem feito, né? Toda a paixão realmente dele aqui, todo o esforço criativo dele está aqui presente nesse livro, né? Senhor dos Anéis. Então, eu gosto muito, quero com certeza passar aí, né, para as próximas gerações, dos meus filhos, meus netos, né, quero passar a paixão para esses livros. E eu tento todo mundo que eu encontro, né, também eu falo desses livros, gosto muito, porque eu acho que realmente todo mundo vai gostar, né, não vai ter pessoa que não gosta. Então, acho que o mundo se divide em aqueles que leram Tolkien e aqueles que não leram, né, aqueles que leram Senhor dos Anéis e aqueles que não leram, porque realmente não dá para passar dessa vida para outros sem ler esses livros, né? São fabulosos, tá? Então é isso, gente. São os meus melhores livros de ficção, os melhores livros de literatura do ano, né? Então vocês que me acompanharam aí nos outros
também, né, de não ficção, quadrinhos e tal, não cristão, os cristãos, os livros brasileiros, né? Agora eu encerro esse com os melhores de literatura. Quais são os seus? Se você lê algum desses livros, quais são os seus livros favoritos do ano de literatura? O que você pretende ler no próximo ano? Já coloca aí, né? Reler. Eu gosto, você viu que tem vários livros que eu reli, né? Eu gosto muito de reler. É muito importante a gente reler e voltar com novas visões aí para os livros, tá? Então, fico por aqui.